Então, o segundo trecho que eu escolhi é justamente quando ele chega. A descrição da surpresa, do susto, da minha casa veio para cá. Isso tudo eu pulei, porque compete a vocês pegarem e sentirem palavra por palavra do que ele sentiu. Vamos então ao segundo trecho, porque o nosso foco da leitura é o encontro dele com o livro. Então, nós vamos iniciar a leitura esperando o momento que ele dá de cara com aquilo que vai pesar na consciência dele. Nosso foco de leitura, é o encontro com o livro, um livro em especial. Ele deixou para a posteridade argumentos contra os dons do Espírito Santo. Justo ele, vidente. Então, iniciando. Na sala que antes era o meu escritório, eu percebi algumas prateleiras cheias de livros. Primeiramente, eu fiquei surpreso quando vi essas coisas, mas pensando melhor, eu não pude achar uma razão por que, se as casas podem existir, ele quer dizer deste lado, se as casas podem existir no mundo espiritual com suas variações, por que não haveria um lugar para livros no projeto dessas casas? Eu estava muito interessado em ver de que tipo eram os livros que eu encontrei, que eu encontraria. Por isso eu me aproximei e fiz um exame mais acurado. Vi que muitos deles eram os meus próprios trabalhos. E aí eu percebi a verdadeira razão por estarem ali. Eles continham aquelas narrativas que já falei sobre as minhas experiências psíquicas, sobre a vidência que ele tinha e fazia experimentos e procurava ver, escutar. Eu tinha essas experiências e depois queria dar a elas um necessário cunho religioso. Ele queria que a Igreja Católica explicasse tudo aquilo. Então, ele deu uma entortada. Eles tinham um livro, no meio, um livro em particular, que parecia aparecer em minha mente mais do que os outros. E que agora eu desejava nunca tê-lo escrito. Era uma narrativa distorcida. Os fatos receberam um tratamento injusto e a verdade foi suprimida. Imaginam a dor? Uma narrativa distorcida. Eu me sentia cheio de remorsos, de arrependimento. Era pena, pois com a verdade diante de mim, vidente, eu deixei de lado e coloquei a falsidade e a má interpretação no lugar. Enquanto o meu nome existisse naquele livro, ainda com valor comercial, circulando e sendo lido e vendido, ele seria tido como verdade absoluta, porque ele era famoso escritor. Eu jamais poderia destruir o que eu fiz daquela forma. Na página 148 do Evangelho Eterno, existe um capítulo, uma parte, que descreve as várias desilusões que nós poderemos passar. Desilusão econômica, desilusão, no caso, religiosa, política, porque a gente defende as ideias, muita força a gente coloca nisto. E ele está sofrendo, porque ele tinha caráter, então ele estava sofrendo muito pelo fato, ele colocou assim, não era verdade absoluta, a verdade eu suprimi. Então ele sofreu, porque quem tem caráter se dói com o fato de ter mentido. E ele estranhou, não havia condenação sobre isso, mas sim uma imensa simpatia no ambiente. Uma simpatia real e concreta, volto a falar,
Ninguém no mundo espiritual aponta dedos como se fosse um juiz, você fez isto. Muita gente pensa que isto acontece. Então, para estes que não conhecem nadinha, é um alívio conhecer sobre o mundo espiritual e seus pequenos detalhes. Não havia dedos apontados, apenas simpatia. Por que ele estaria simpático? Eu vou contar para vocês. Porque se correr tudo bem, ele vai aprender sobre o mundo espiritual e vai escrever uma coleção, porque espiritualmente é o jeito mais correto dele pagar pelo erro que cometeu. Ele não cometeu o erro de escrever coisa errada? Então vai escrever para acertar. E olha aqui a gente lendo a coleção. Virei-me para o meu amigo Edwin, que ficou ali discretamente afastado, e pedi sua ajuda. E ele me explicou que sabia exatamente o que acontecia na minha mente, que devia estar, com certeza, num turbilhão, com referência a este livro, mas ele não fez nenhum comentário em relação ao livro. Eu tinha que descobrir por mim mesmo. E é assim para tudo no mundo espiritual. Nada vem de mão beijada. Depois deste meu apelo por ajuda, aí ele chegou em meu auxílio e eu perguntei como eu posso consertar este tema. Eu queria voltar ao plano da Terra e contar a todos sobre essa nova vida que eu encontrei e a verdade sobre a comunicação que existe entre os dois mundos. Mas passou na minha mente quantos acreditariam. Logo me chamariam de diabo, porque ele sabe o que ele escreveu. Me chamariam de diabo, se não eu próprio, o príncipe das trevas. Aí o Edwin diz para ele, deixe-me colocar. Você sabe bem que isso é possível, mas tem alguma ideia das dificuldades que isso envolve? Caso você tenha encontrado os meios para se comunicar, você terá que deixar bem clara e definida a sua identidade. Vão hesitar? Não, não pode ser. Eles vão hesitar o seu nome, porque você escreveu que não existe. E o seu nome tinha peso quando você estava encarnado. E agora você vem dizer que é mentira o que escreveu? Fazendo ele pensar. Seus livros escritos passam a ter maior importância que os outros autores, porque os outros autores não tinham o seu tamanho. E aí, então, no mundo terrestre, agora estamos mortos para eles. E a gente se torna memórias. Depois de providenciar uma grande quantidade de identificações, que ele falou que seria o primeiro problema, você vai querer, digamos que você arrumou as identificações, você vai querer convencer que está vivo e bem. Se as pessoas com quem você estiver se comunicando forem conhecedoras da espiritualidade, elas não vão duvidar, não vão duvidar. Mas e o resto? Quem é que vai acreditar que é, de fato, você? Eles dirão que não pode ser você, é um demônio usando a personalidade do Robert Hugh Benson. Outros vão ignorar, outros acharão que você ficou dotado de uma inteligência mais profunda. E tudo que você disser vai ser declaração infalível. O ser humano é rico em termos de reação, né? Aí ele diz, eu estudei essas dificuldades extremas e fui persuadido a largar este projeto e esperar a hora certa. Nós consultaríamos outros no futuro, mais sábios do que nós.
E com a passagem do tempo, meus desejos mudariam. Claro, a gente aprendendo tem outros focos e mais profundos e sabendo fazer de forma mais correta. Então, a minha experiência a ser adquirida seria inestimável se, afinal, eu tentasse, resolvesse tentar e assumisse minhas intenções. O melhor conselho que Edwin me deu naquela hora foi que eu deveria ter um descanso profundo. Desencarnado descansa? Descansa. Durante o qual ele, Edwin, sairia. Eu me deitei no sofá e mergulhei num confortável estado de sonolência, consciente do meu entorno. E saberia que ele, Edwin, sairia, e eu comecei a sentir fluir em mim uma nova energia que passava por todo o meu ser, me fazendo mais leve, sumindo os últimos traços das antigas condições da Terra. Quanto tempo eu estive nesse estado agradável, eu não tenho ideia, mas levemente eu cochilei e acordei num estado de saúde que no mundo espiritual é considerado perfeito. E ele estava muito doente. Nesta hora pensei no meu amigo, enviei meu pensamento a ele e ele em segundos, chegou. E gargalhou com a minha surpresa, ele levou um susto, você já está aqui? E ele explicou que na realidade tudo isso é muito simples. O mundo espiritual é um mundo de pensamento. Pensar é agir. Nós temos gravado sobre as maravilhas, milagres que a gente faz pensando. É que a gente não pode nem pensar o que faz pensando no mundo espiritual. Mas continuando aqui. Aqui é pensar e agir, e o pensamento é instantâneo. Se pensamos em estar em algum lugar, viajaremos para este lugar com a velocidade do pensamento. E isto é tão perto do instantâneo quanto a gente pode imaginar. Eu descobri que esse era o meio comum de transporte e que eu deveria logo poder usá-lo. Mas tem que praticar. E a prática que ele fez, ele, o Edwin, ensinando, e depois Ruth, uma nova pessoa que aparece, que chegou no mundo espiritual no mesmo plano, e quase na mesma hora que ele. Então ela foi convidada, quer vir conosco? Ela foi também, porque ela não tinha muitas amizades, desencarnou muito jovem, e então participar ali só acrescentou na graça dos diálogos. E eles aprenderam a viajar pelo pensamento. Não perca esse capítulo divertido. Muito bem, então ele continua assim. Eu descobri que esse era o meio mais comum de transporte por aqui e que eu vou logo poder usá-lo. No plano terrestre, nós temos o frio ou o calor, o desconforto, a fadiga, pequenas dores o tempo inteiro, mas aqui não. Nossas percepções aqui são mentais. O corpo espiritual é impermeável a qualquer coisa que seja destrutível. O corpo espiritual é impermeável a qualquer coisa que seja destrutível. Não faz lógica. O espírito é eterno, nós somos imortais. O que é que nos vai destruir? Seguindo. Sentimos através de nossas mentes. Se precisamos sentir frio em algum momento, teremos o frio pelas nossas mentes. Isso interrompendo aqui. Vai acontecer muito no socorrismo, lá para baixo é tão gelado,
que o socorrista precisa sentir um calor para não ser abalado pelo gelo do lugar. Ou para alguém que foi levado para algum fogo, deserto, se eu preciso de um pouco de frio, eu o terei pelas nossas mentes. Tudo está exatamente sintonizado aos habitantes do local. Não há nada que traga qualquer infelicidade, desprazer ou desconforto. Tudo permite que nossas mentes fluam livres. E através de nossas mentes, podemos apreciar os milhares de delícias que as mesmas mentes nos ajudaram a construir. Explicando um pouco mais esta frase, podemos apreciar as delícias ou desesperos, porque ele está num local que tem delícias, o plano dele é acima da média, e a mente dele em vida ajudou a construir, desejando sempre o bem ao próximo, praticando dessa forma, agindo com fraternidade, gentileza, consolando, colocando as pessoas adiante, enfim. Se isto for o comportamento dia a dia, procurando deixar tudo que é desarmônico, vamos botar numa caixinha só, desarmônico, inveja, raiva, enfim, desarmônico. É uma construção que a gente faz. O universo não é surdo, não é mudo, não é cego. A justiça divina marca tudo o que a gente emanou pelo pensamento. Termino esse trecho com um pensamento dele, profundo mesmo. Eu estou muito impressionado pela magnitude da ignorância demonstrada por certas mentes da Terra.